Depois do divórcio, eu me olhava no espelho e não me reconhecia mais. Não era só tristeza. Era como se eu tivesse me apagado por dentro. A casa estava a mesma, os dias continuavam passando, mas eu não sabia mais quem eu era sem aquele casamento. Eu me perdi depois do divórcio. E por um tempo, achei que ninguém fosse perceber, nem eu mesma. Depois que o divórcio aconteceu, tudo ficou estranho dentro de mim. Eu acordava, olhava ao redor e sentia como se estivesse vivendo a vida de outra pessoa. Não havia gritos, nem cenas. Só um silêncio pesado, que me acompanhava o dia inteiro. Eu fazia o que precisava ser feito, mas sem vontade. Comia sem sentir gosto, conversava sem ouvir direito. Por fora, parecia normal. Por dentro, eu estava perdida. Foi ali que comecei a perceber que algo tinha se quebrado em mim. Eu já não me reconhecia mais, e ainda não sabia o quanto iria afundar antes de conseguir voltar. Meu casamento não acabou de repente. Ele foi se desgastando com o tempo. Conversas que não iam para frente, silêncios longos, cansaço. Eu tentei fazer dar certo. Cedi mais do que devia, esperei mais do que podia. Sempre achando que ia melhorar. Mas não melhorou. Quando o divórcio aconteceu, não teve gritaria. Teve vazio. Teve a sensação de ter falhado, mesmo sabendo que não dava mais. Eu saí daquele casamento andando. Mas por dentro, eu já não estava inteira. Depois que eu fiquei sozinha, a casa mudou. Não fisicamente. Mas o silêncio ficou diferente. Tinha dias que eu chegava cansada e sentava sem acender a luz. Ficava ali, parada, pensando em nada. Ou pensando demais. Os objetos estavam no mesmo lugar, mas nada parecia meu. Tudo lembrava o que não deu certo. Até as coisas pequenas do dia a dia pesavam. Foi ali que eu senti de verdade que o casamento tinha acabado. Não por causa da separação em si, mas porque eu estava sozinha comigo mesma. E não sabia lidar com isso. Com o tempo, eu fui me apagando. Não de um dia pro outro. Foi devagar. Eu acordava sem vontade de levantar. Fazia o que precisava ser feito, mas sem sentir nada. Os dias eram todos iguais. Eu não chorava sempre. Às vezes, nem conseguia. Era mais um cansaço profundo, como se tudo pesasse. Teve momentos em que eu pensei: é isso agora? É assim que vai ser minha vida? Ali eu percebi que tinha chegado no fundo. Não porque tudo estava errado fora, mas porque por dentro eu já não tinha forças. Com o passar do tempo, eu comecei a perceber que algo em mim estava se apagando. Não foi de repente. Foi aos poucos. Eu acordava já cansada, mesmo sem ter feito nada no dia anterior. Levantava porque precisava, não porque queria. Tudo virou obrigação. Eu ia trabalhar, resolvia as coisas, respondia às pessoas, mas por dentro eu estava vazia. Às vezes eu sentava sozinha em casa e ficava olhando para o nada. O celular na mão, sem vontade de falar com ninguém. O silêncio pesava mais do que qualquer barulho. Teve dias em que eu não chorei. Não porque estava bem, mas porque parecia que até as lágrimas tinham acabado. Eu só existia. Comia sem sentir gosto, dormia mal, acordava pior. A sensação era de estar presa dentro de mim mesma, sem saber como sair. Em alguns momentos, eu me perguntava quando foi que eu tinha me perdido tanto. Como um casamento que acabou conseguiu levar junto a minha vontade de viver.
Ali eu entendi que tinha chegado no fundo do poço. Não porque tudo ao meu redor estava ruim, mas porque por dentro eu já não tinha forças para continuar daquele jeito. Depois de um tempo naquele estado, eu comecei a perceber que não era só tristeza, sabe? Eu já não sabia mais quem eu era. Coisas que antes faziam sentido deixaram de fazer. Eu não tinha opinião, vontade, desejo. Tudo parecia distante. Eu tentava lembrar do que eu gostava antes do casamento, mas vinha um vazio. Não sabia mais o que me animava, o que me dava prazer, o que me representava. Era como se eu tivesse vivido tanto em função da relação que, quando ela acabou, eu também tivesse acabado junto. Às vezes eu me olhava no espelho e não me reconhecia. Não era só aparência. Era o jeito, o olhar, a postura. Eu me sentia estranha dentro do meu próprio corpo, como se estivesse ocupando um espaço que já não era meu. Foi doloroso perceber isso. Não só porque o casamento tinha acabado, mas porque eu tinha me perdido de mim mesma no processo. E naquele momento, eu não fazia ideia de como iria me encontrar de novo. Em vez de encarar tudo aquilo, eu tentei fugir. Achei que, se ocupasse a cabeça, a dor ia diminuir. Comecei a aceitar convites que antes eu recusava. Saía mais, chegava mais tarde, evitava ficar sozinha em casa. Por algumas horas até parecia funcionar. As conversas, o barulho, a distração davam a sensação de alívio. Mas era só isso, sensação. Quando eu voltava para casa, o vazio vinha junto. Às vezes ainda maior. Eu percebi que estava tentando me anestesiar. Não queria pensar, não queria sentir, não queria encarar quem eu tinha me tornado. Só que fugir cansa. E quanto mais eu fugia, mais distante eu ficava de mim mesma. Teve um momento em que eu entendi que aquilo não estava me ajudando. Eu estava apenas adiando um encontro que seria inevitável. Eu comigo mesma. Teve um dia que eu cheguei em casa diferente. Cansada, vazia, sem saber o que fazer comigo mesma. Em vez de deitar ou sair de novo, eu sentei e comecei a criar. Não foi planejado. Não foi bonito. Foi necessidade. Eu não estava tentando fazer arte. Eu só precisava colocar para fora o que estava preso. Peguei o que tinha por perto e comecei. Sem pensar em resultado, sem mostrar para ninguém, sem expectativa. Enquanto eu criava, algo mudou. Não a dor, mas o peso dela. Pela primeira vez em muito tempo, minha cabeça ficou um pouco mais silenciosa. Eu não estava feliz, mas também não estava tão sufocada. Naquele momento eu não entendi, mas ali tinha começado algo. Não era cura. Era um pequeno respiro. E, naquele estágio da minha vida, isso já era muito. Depois daquele dia, criar começou a virar um hábito. Não porque eu estivesse bem, mas porque era o único momento em que eu sentia um pouco de alívio. Quando eu criava, eu não precisava explicar nada. Não precisava ser forte, nem parecer bem. A arte virou um lugar seguro. Era ali que eu conseguia ficar sozinha sem me machucar. Eu colocava a dor para fora sem precisar falar. Cada vez que eu criava, parecia que um pedaço daquele peso saía de mim. Não era sobre talento, nem sobre resultado. Era sobre sobrevivência. Criar me ajudou a atravessar dias difíceis, noites longas, pensamentos pesados. Aos poucos, eu comecei a perceber que ainda existia algo vivo em mim. A dor não tinha ido embora. Mas agora ela tinha um caminho para sair. E isso fez toda a diferença. Com o tempo,
Eu comecei a mudar sem perceber. Não foi uma virada grande, nem rápida. Foram pequenos gestos. Um dia melhor que o outro. Um pouco menos de peso ao acordar. Eu ainda tinha dias difíceis, mas já não me sentia tão perdida. Criar me ajudou a me escutar de novo. A entender o que eu sentia, o que doía, o que eu precisava. Aos poucos, fui voltando para mim. Eu não voltei a ser quem eu era antes do casamento. E nem queria. Eu estava me tornando outra pessoa. Mais consciente, mais inteira, mesmo com as marcas. A reconstrução foi silenciosa. Sem aplausos, sem ninguém perceber. Mas dentro de mim, algo estava se encaixando de novo. Hoje, quando eu olho para trás, entendo que o divórcio não foi o fim de tudo. Foi o fim de uma fase que já não me sustentava mais. Eu me perdi, cheguei ao fundo, achei que não tinha mais saída. A arte não apagou a dor, mas me segurou quando eu quase desisti. Foi através dela que eu consegui ficar comigo mesma sem me machucar. Criando, eu fui me reencontrando aos poucos. Essa história não é sobre superação rápida. É sobre atravessar. Sobre respeitar o tempo. Sobre entender que, mesmo quando tudo parece perdido, ainda existe algo dentro da gente tentando sobreviver. E foi assim, em silêncio, que eu comecei de novo.